Bom dia, igreja. Tudo bem? Bom dia. Glórias a Deus. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui para mais uma vez a gente pregar baseado em fatos reais a história do Senhor Jesus. E essa semana foi uma semana que eu estava preparando a palavra, e na quarta-feira eu vim aqui e o Júnior trouxe a palavra da reunião de oração. E quando ele pediu para abrir o livro, aí o Espírito Santo falou: calma, eu sei que é a palavra que você vai levar no domingo, mas ele vai falar também. Então o Júnior, ele já deu uma pincelada na quarta-feira, exatamente da palavra que nós vamos aprender, ou recapitular, ou se alimentar, ou nos alimentar. É muito gratificante quando o Espírito Santo fala com a gente, e essa já é a segunda vez, Júnior, que você fala exatamente aquilo que eu estava estudando, aquilo que era para levar. Então, isso é confirmação do Espírito Santo. Glórias a Deus. O que vamos falar hoje é a passagem de Jesus por Jericó. Jericó passou uma única vez. Jesus passou por Jericó uma única vez, e semanas antes dele ser crucificado. E nós vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do Dr. Lucas. Livro de Lucas 19. E eu estava esperando por isso. Obrigado, Anjinho. Lucas 19, vamos rapidamente ler. Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Obrigado, Senhor Jesus, porque da Tua palavra, Senhor, nos alimenta. E eis, Senhor Jesus, que está aqui um servo de Ti, que precisa passar, Senhor Jesus, uma palavra que possa nos dar força, alimento, consistência, mas que não venha, Senhor Jesus, do que eu simplesmente vou dizer por achismo ou por estudo, mas que venha da força do Teu Espírito Santo de Deus, Pai, que foge todo e qualquer entendimento humano, que é criativo, que é sábio, mas que venha de Ti. Diminua ao máximo o homem que está aqui, Senhor Jesus, e faça, Senhor, com que todos aqui saiam alimentados do Teu Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Zaqueu, um nobre publicano, um cara riquíssimo, poderoso, mas odiado pelo povo. Odiado porque publicano, naquela época, era como um agente da Receita Federal, aqui, como um fiscal da Receita Federal. Mas lá ele era fiscal da Receita Federal do governo romano. E quando ele estava como líder dos publicanos, eu entendo que ele era um delegado
ele era um agente delegado da Receita Federal do Império Romano. E naquela época, Zaqueu, rico, maioral, cheio de poder, ficou sabendo que Jesus passara por Jericó. Jericó, cidade mais antiga do mundo. Jericó, cidade das águas termais. Jericó, cidade das lindas palmeiras, de vento forte. A região mais baixa do nível do mar do mundo. Cidade onde o rei Herodes passava as férias. Cidade do luxo, do prazer, do lazer. Cidade das compras. Cidade rica. O que você faria para ver Jesus? A palavra diz que Zaqueu, ele subiu numa figueira brava. O que é uma figueira brava? Eu fico lembrando o Brasil cortando ali algumas árvores. Há 2 semanas atrás ele tropicava em 3, 4, caía, mas mesmo assim o machado estava em cima. Eu fiquei imaginando, será que o Brasil conseguiria subir numa figueira brava para ver Jesus? Ele de baixa estatura, deve ser difícil subir numa árvore. Mas Zaqueu não viu esse desafio todo, mesmo porque a multidão, segundo a palavra de Deus, era muito grande, e mesmo que ele quisesse, a multidão não ia dar licença para ele, porque ele era malquisto. Então, Zaqueu enfrentou alguns obstáculos ali, para poder ver o mestre. O primeiro obstáculo que ele enfrentou foi o profissional, pois ele, como um auditor fiscal da Receita Federal, um homem respeitado profissionalmente pelos seus colegas, ele preferiu esquecer tudo isso e falar: o meu lado profissional fica de lado, eu quero ver o mestre. O segundo foi o físico. Sua baixa estatura não dava direito de ele estar ali na frente, podendo ver Jesus. Então, o que ele quis fazer? Subir na árvore, na figueira brava. E o terceiro e último foi o social. Ele é um homem rico, um homem com muitos poderes, muito provavelmente poderia contratar pessoas para levantar ou para fazer um palanque, mas não. Ao subir naquela árvore, Zaqueu desceu de toda arrogância, de toda prepotência e de todo o seu orgulho para ver o mestre, e deixou de lado todas essas características do lado profissional, do lado social e do lado físico. E aqui eu me recordo de um testemunho muito bonito que eu escutei de um grande empresário, presidente de uma multinacional, da qual chegava na sua empresa com motorista, com segurança, e tinha uma servente ali no seu escritório que todos os dias limpava antes dele chegar. Só que aquela servente, aquela moça, incomodava ele. E certo dia ele chegou e falou: senhora, preciso falar com você. E ela: meu senhor, me perdoe se eu fiz alguma coisa, me desculpe, não era a minha intenção. Ele falou: não é nada disso, venha na minha sala aqui. Então ele dispensou segurança, motorista, e ficou ele e ela sentados na sala do presidente daquela multinacional. E antes que ele falasse qualquer coisa, ela falou: senhor, isso aconteceu já nos meus sonhos. E ele falou: eu quero a receita. Qual é a receita? A senhora, muito provavelmente, acorda muito cedo, pega alguns ônibus para estar aqui, e a tua felicidade me incomoda. O teu bem-estar me incomoda, porque eu olho para você, eu vejo paz em você,
Eu sinto que você contagia o ambiente com esse teu bom humor. E eu quero essa receita. Qual é a receita? E ela falou: meu Senhor, no meu sonho, o Senhor fazia essa mesma pergunta. Mas quando eu respondi, o Senhor não gostou da minha resposta. Mas eu vou fazer mesmo assim. E aquela mulher que falava claro, problema, chegou nos olhos dele e falou: a receita é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Recebam e terá exatamente esses sentimentos que eu tenho. Então, ele aceitou o desafio e falou para ela, 30 minutos antes dela entrar no trabalho dela, eles iam fazer uma devocional. O presidente da empresa com a servente daquela multinacional. Zaqueu, quando subiu naquela árvore, ele deixou de lado tudo aquilo que o deixou rico, famoso, mas odiado também. O orgulho, a prepotência caiu por terra. E eu fico imaginando a cena de Jesus olhando para Zaqueu e falando assim: Zaqueu, desce rápido daí. Para subir deve ter dado trabalho, mas para descer, eu acho que quando Jesus olhou para Zaqueu e falou: desce rápido daí, eu acho que ele pulou para estar com Jesus. E na palavra de Deus, em todos os livros, Jesus nunca se convidou para estar em lugar nenhum. Mas na casa de Zaqueu, Jesus falou: eu estarei na sua casa hoje. Jesus se convida, Jesus intima Zaqueu. E aqui eu te pergunto: Jesus vai ir na tua casa hoje? Amém. Jesus vai visitar a sua casa hoje? Amém. Lá em Apocalipse 3, Jesus está à porta. E Ele pode entrar na tua casa a hora que você quiser. É só abrir a porta. Ele não espera convite. Ele está ali, educadamente. E o mais legal de tudo, o que é chocante aos nossos olhos, é que a multidão se indignou. Sabe por que a multidão se indignou? Porque nós temos características egoístas, egocêntricas. Nós olhamos para a bênção do outro e às vezes nos perguntamos: por que é com ele e não é comigo? Por que Jesus, no meio da multidão, olhou para a árvore, para a figueira e viu o baixinho, tampinha, viu o cara que era odiado por toda a cidade? Porque ele. Como é fácil a gente apontar o dedo e, ao invés da gente ficar feliz e pensar: puxa, se Zaqueu se converter, quem sabe nós não sejamos mais extorquidos? Quem sabe, em vez de pagar 10 denários de impostos, ele vai cobrar apenas 2. Porque naquela época os publicanos, os agentes da Receita Federal do Império Romano, tinham que pagar para Roma apenas aquilo que Roma queria receber. E tudo que excedia isso ficava no bolso dos publicanos. Por isso eles eram chamados de pessoas que extorquiam a sociedade. Porque eles sempre estavam pedindo mais, mais e mais. Então, ao invés do povo pensar que Zaqueu iria ter com Jesus uma conversão genuína, e quem sabe a vida do povo ali de Jericó iria melhorar, não. Vamos criticar. E não foi 1 nem 2. A palavra diz todos. A palavra não diz alguns e nem a maioria. Todos. Eu e você.
todos criticaram e falaram: nossa, mas Jesus vai na casa do pecador? Como que pode isso? E aqui eu faço um parênteses e lembro de mais um testemunho. E eu gosto de fazer essa conexão porque eu sou formado numa área jurídica, em direito, e eu gosto muito de colocar jurisprudências nas pregações, e isso é o Espírito Santo que me dá. Então, que isso possa também nos alimentar. Mas chegou no púlpito um rapaz que tinha cumprido pena de latrocínio, de sequestro, de estupro e mais um monte de ficha corrida. E antes dele iniciar o culto, ele fala para a multidão que está ali, para o pessoal que está frequentando o culto, ele fala: quem aqui acha que bandido bom é bandido morto? Levanta a mão. E praticamente a igreja inteira levantou a mão. Aí ele olhou e falou bem assim: praticamente todo mundo, né? Menos minha mãe, minha irmã, meu pai, o resto todo mundo acha. Pois é, se esse ditado fosse verdade na minha vida, eu não estaria aqui falando com vocês agora. Eu vou encurtar um pouco o testemunho, porque o testemunho é muito longo, mas ele falou assim: todas as pessoas que eu cometi o mal, desde roubo, até matar, até sequestrar, até estuprar, eu voltei à cena do crime, convertido, e refiz. Tentei pagar o preço de pedir perdão, de orar pela família das vítimas, até hoje pelas madrugadas, e me levantar como servo do Senhor para todas as vidas que mal eu fiz. E no final do culto, ele pergunta: alguém ainda acha que bandido bom é bandido morto? Levante as mãos. Então, ninguém mais levantou as mãos, e naquela noite a grande maioria aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele, todas as vezes que ele vai pregar, ele faz esse cenário. Às vezes na nossa vida é muito fácil a gente apontar o dedo e julgar, mas infelizmente a maioria das pessoas não vão olhar para nós do jeito que a gente gostaria que elas olhassem. A grande maioria das vezes elas não vão gostar de nós do jeito que a gente gostaria que elas gostassem. Mas uma coisa nós devemos pensar: existe um Pai Celestial, um Jesus, que é onipresente, onipotente, onisciente, que sim, que Ele vai olhar para nós do jeito que a gente gostaria de ser olhado, gostado e amado. E Zaqueu, tanto odiado, foi literalmente curado pelo milagre de Jesus na sua questão moral. E por que a gente sabe disso? Porque no decorrer da palavra aqui, Jesus, sem falar uma palavra, Zaqueu falou: eu vou restituir todos aqueles que eu peguei, eu vou devolver a todos aqueles que eu prejudiquei. E a salvação não está nas boas obras. A salvação genuína está na mudança de postura. Por isso aqui vem um desafio para a minha vida, para a tua vida, para a vida daqueles que querem realmente, genuinamente dizer: eu tenho Jesus Cristo no meu coração. Se você rouba, deixe de roubar. Se você trai, deixe de trair. Se você manipula, deixe de manipular. Se você fofoca, deixe de fofocar. Se você fala mentiras, deixe de mentir. Se você faz o mal, deixe de fazer.
Porque não está nas tuas boas obras, mas e sim no fato de você convidar Jesus para estar no teu coração. Essa semana eu escutei de uma pessoa que ela disse que na casa dela ela tem um quarto de guerra, que onde as coisas começam a pegar fogo, ela vai no quarto de guerra e começa a orar. Isso é bom, isso é excelente, isso é maravilhoso, mas tem que haver mudança de postura, de atitude. Você bebe, deixa de beber, você fuma, deixa de fumar, você rouba, deixa de roubar. E Zaqueu pegou, viu, escute, eu estava roubando, eu estava extorquindo, mas eu vou devolver. Eu estava prejudicando, mas eu vou reconciliar. Aleluia. Aqui eu lembro também de um testemunho que eu não pedi autorização para ela, mas o Espírito Santo falou, fale isso. E ela está aqui para testemunhar. A Rafa, eu não namorava ela ainda, mas a mãe da Rafa e a Rafa frequentavam minha casa, porque a mãe da Rafa era amiga da minha mãe. E a Rafa, ela, antes de se converter, ou já convertida, aceitou Jesus, mas ainda gostava de umas baladas. Ela ia nas baladas, mesmo depois, logo depois que aceitou Jesus, ela continuou indo nas baladas. Depois, se eu estiver errado, você me conserta, tá, Anjo? Mas eu lembro que ela pensou e falou, Senhor, se vai te alegrar eu ir nessa balada, que seja legal para mim, que seja bacana. Mas, Senhor, se não for da tua vontade que eu vá, me impeça de ir. Faz o teu jeito, me impeça de ir. E eu lembro que eles pararam o carro, a Regina com a Rafa, pararam o carro na frente de casa, desceram, tudo normal, e quando eles iam embora, ué, veio funcionando, tem que voltar funcionando. O carro não pegava. Aí a Rafa falou, peraí, eu sei por que o carro não pega, eu sei. Senhor, eu já entendi, eu não vou na balada. O carro foi embora. As mudanças de atitudes vão dizer, genuinamente, se Jesus está no teu coração e se você realmente quer Ele falando contigo, porque muitas vezes Jesus grita e fala tão alto aos nossos ouvidos que a gente mesmo vendo e ouvindo não consegue escutá-lo, porque a gente está mais preocupado com os nossos afazeres cotidianos, com aqueles pecados muitas vezes premeditados, e os pecados que eu digo assim que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente não quer deixar de lado. O Espírito Santo fala no meu coração, fala no teu coração quais são, mas como Zaqueu, nós queremos subir nessa figueira para descer de todo o nosso orgulho e prepotência e poder vencer e receber a bênção do Senhor. Nesta mesma passagem por Jericó, Jesus conheceu um cara que ninguém de Jericó gostaria que Jesus conhecesse. O cara se chamava Bartimeu. Bartimeu era um cego. Essa palavra está descrita lá no livro de Marcos 10, mas porque o tempo urge, nós não vamos ler. Marcos 10, 46 a 52, os versículos. Mas Bartimeu era um homem desprezado, era um miserável, era um cara muito provavelmente fedia, onde a sociedade passava por ele e mostrava a sua insignificância.
Mas quando Bartimeu soube que Jesus passara por Jericó, o que ele fez? Ele começou a gritar, berrar: Jesus, Deus, eu quero ser curado. E o pessoal falava assim: ei, cara, nós estamos em Jericó, o mestre está aqui, cala a sua boca, você vai envergonhar a nossa cidade, fica aí quietinho, ele não quer saber de você, fica aí quietinho. E a multidão passando, e Jesus passando, e Bartimeu: Jesus, me cura. Eu lembro, também não sei porque eu vou falar isso, mas eu lembro que eu ia num jogo de futebol, assisti o jogo do Curitiba, e tinha um jogador que a torcida pegou no pé dele. Ele era um jovem jogador, e a torcida pegou no pé desse cara, e eu começava a pensar assim: puxa, mas coitado dele, ele toca na bola, a torcida xinga, ele toca na bola, a torcida vaia, e ele era guri, que era guri. No fim ele foi vendido, hoje ele é titular da seleção brasileira, um dos jogadores mais caros do mercado mundial. O nome dele é Gabriel Jesus. Bartimeu não deu ouvidos para aquela multidão que falava: cala a boca, cara. E Jesus falou: traga esse homem que está gritando aqui. O que o pessoal fez? Ô Bartimeu, venha, o mestre está te chamando, vem aqui, deixa eu te ajudar aqui, ó, venha, levanta, venha, vamos na frente do mestre. Quando Bartimeu chegou na frente de Jesus, Jesus fez a pergunta mais estranha para todos nós: Bartimeu, o que você quer? Jesus está te fazendo essa pergunta hoje no teu coração. O que você quer? Jesus está aqui, está perguntando para o teu coração o que você quer. E eu sinceramente, Senhor Jesus, eu quero tantas coisas. Eu posso começar pelo alfabeto, mas Bartimeu queria uma única coisa. Bartimeu falou: eu quero enxergar, Senhor. E Jesus falou: a tua fé te curou. Amém. Aí Bartimeu pegou as suas coisas, pensou assim: agora eu já tenho o que eu quero, agora eu vou cuidar da minha vida, certo? Errado. Bartimeu falou: eu vou seguir esse cara, eu vou seguir Jesus. Queridos, quantos recebem a bênção aqui na igreja? Não, dá mais, dá a mão cheia, nome e sobrenome. Receberam a bênção, o milagre, testemunharam o milagre. Sabe onde eles estão agora? Não sei, saíram, sumiram. Bartimeu foi sábio, seguiu Jesus. Eu vou chamar a Renata aqui na frente para fazer um fundo. Enquanto ela vem, tem uma história muito legal que fala da tartaruga surda. Tinha corrida o coelho, o sapo e a tartaruga. E todo mundo tirou sarro da tartaruga, que ela não tinha condições de ganhar a corrida. Então a tartaruga surda não escutou as críticas, nem as ofensas, mas ela iniciou a corrida. E o coelho foi fazer alguma coisa, e o sapo se distraiu, foi fazer outra coisa, e esqueceram da corrida. E quem ganhou a corrida foi aquela que não escutou as críticas, que não escutou as gozações, mas ela ganhou. A tartaruga ganhou a corrida. Eu queria que todos se colocassem em pé. E eu vou levantar um desafio na presença do Espírito Santo de Deus aqui.
banquete do diabo, ele é falso. Eu vou repetir. O banquete do diabo é falso. E ele te convida. Ele te convida para te dar uma liberdade, mas ele te prende. Ele te convida a te dar prazer, mas ele te entrega culpa. O diabo te convida a te dar o engodo da paz, mas ele só te dá preocupação, angústia e tristeza. Queridos, a grande diferença de Zaqueu para Bartimeu aqui era a classe social. Um era miserável, o outro era rico. Um tinha tudo e era odiado. Outro não tinha nada e era insignificante para a sociedade. E Jesus pegou os dois extremos e fez o quê? Um milagre físico na vida de Bartimeu e um milagre social na vida de Zaqueu. Não importa o que você tem no bolso, não importa o que você tem no banco, não importa os teus diplomas, não importa quão pobre ou quão rico, não importa que nível de classe social e religião, não importa o que você tenha, mas entrega teu coração. E eu gostaria que todos aqui baixassem as suas frontes, fechassem os seus olhos. E se você gostaria que esse Jesus, que mudou a vida de Zaqueu e que mudou a vida de Bartimeu, também mudasse a sua vida, eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Pode baixar. E eu gostaria que a igreja inteira levantasse as mãos, mas apenas alguns levantaram, porque é a única chance que a gente tem de realmente convidar o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu quero literalmente uma transformação. É tão difícil, Senhor Jesus, lidar com o vício, lidar com o roubo, lidar com intrigas, opressões dentro da minha casa, lidar com pessoas que me julgam, que falam mentiras sobre mim, lidar com situações em que eu não sei se eu morrer hoje eu vou para o céu. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero apelar que todos esses que levantaram as mãos, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor fosse visitar a sua casa, assim como o Senhor fez com Zaqueu, que o Senhor possa, Senhor Jesus, transformar a sua vida, Pai. Eu não sei se o problema é de saúde, eu não sei se o problema é físico, se o problema é profissional, se o problema é social, ou se o problema, Senhor Jesus, é espiritual, é de algo que a pessoa não quer largar, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor pode, através do poder do Teu Espírito Santo de Deus, entra nesse lar, entra nessa casa. E se você tem dúvida da salvação, queridos, você está salvo em nome de Jesus, se você o aceitou como seu único e suficiente Salvador. Mas se você o quiser fazer e ainda tem dúvidas, venha conversar com a liderança da igreja, Pastor Basílio, comigo, Renata, pessoas que aqui estão, Rafael, Soraya. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor pode transformar, batizar, curar e fazer, Senhor Jesus, a transformação que o Senhor fez com Zaqueu, com Bartimeu, na tua rápida passagem por Jericó. Que Jesus abençoe você, a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos nos confraternizar. Temos um lanche especial. O Brasil quer dar um recado? Pessoal, o nosso lanche está chegando. Ele veio de moto, mas eu acho que o pessoal veio a pé, né? Vai chegar meio-dia, então tenham paciência. Lá tem um lanchinho para começar, tá? Tem um salgadinho, um doce, mas não vou embora, está chegando um lanche melhorzinho, tá? E Deus abençoe vocês. Amém.
O que Deus fez hoje, tem festa no céu. Amém. A palavra foi muito boa, né, para que a gente entenda